Pai, Senhor, irmãos, vamos colocar de pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, cumprimentando nossos irmãos que estão em casa, que nos acompanham pelas redes sociais, porque não puderam estar aqui, amém? Aí não pode estar fisicamente na igreja, acompanha de casa, mas o culto ao Senhor não pode ser trocado, né? Amém, irmãos? Então você que está em casa aí, que não pôde estar conosco, seja bem-vindo a essa experiência virtual. Abra sua Bíblia em casa também, no livro de Neemias, capítulo 4, verso 13. De qualquer forma, o texto vai ser exibido para você também, para que você possa acompanhar aí de casa. São apenas 2 versos que servirão de base ao que nós vamos compartilhar nessa noite. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres magistrados e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor, grande e temível, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Amém? Pode sentar com a Bíblia aberta nesse texto, meus irmãos. O livro de Neemias é um livro muito conhecido nosso. Vez ou outra nós o visitamos. O livro de Neemias é uma narrativa que se passa por volta do século 445 a.C. É quando Neemias recebe as cartas com autorização do rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade havia sido destruída, os muros haviam sido colocados abaixo e essa situação deixa o coração de Neemias inquieto. Ele volta para a sua cidade, na verdade a cidade que ele não conhecia, ele era exilado. E ao chegar em Jerusalém, com a carta e a autorização do rei, ele se junta com os remanescentes que ficaram em Jerusalém. Eu sei que os irmãos sabem, mas é sempre bom lembrar que a estratégia de guerra que havia naquela época fazia com que os imperadores que conquistavam cidades esvaziassem as cidades conquistadas de pessoas capazes, pessoas que tinham habilidade de liderança, pessoas que tinham a capacidade de reconstrução. Então eles derrubavam os muros da cidade e deixavam ali só aquelas pessoas que seriam, entre aspas, incapazes de cometer qualquer tipo de rebelião ou de fazer aquela cidade ressurgir. De maneira que quando Neemias chega para a reedificação dos muros de Jerusalém, olhe para cá, ele encontra uma cidade devastada. Se você ler o texto vai mostrar que ele anda pela cidade, passeia pela cidade, visita os lugares da cidade, faz um diagnóstico da cidade, e o diagnóstico dele é um diagnóstico preocupante, porque a obra era grande, o muro muito vasto, poucas pessoas, e as poucas pessoas que tinham eram pessoas desqualificadas no sentido de trabalho humano, trabalho braçal. Você está me entendendo? Diz amém. Não se limitando a essa dificuldade, quando Neemias iniciou o processo, que juntou com os nobres da cidade, juntou com as pessoas que lá estavam, e decidiram então reedificar os muros, e começaram a tirar os monturos da cidade, começaram a tirar a metralha, numa linguagem bem nossa, chamou a atenção dos vizinhos, que se tornaram inimigos. E esses inimigos começaram então uma ferrenha perseguição contra Neemias e contra o povo de Jerusalém. No capítulo 4, você abre aí junto comigo, só que no versículo 1, Neemias ele faz um registro quanto a isso. Ele diz: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha,
ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: o que é isso que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate. Mesmo que reconstruam, Tobias disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, vai derrubar aquela muralha de pedra. Os inimigos começaram a ter ira sem razão, começaram a desenvolver um ódio sem razão, e esse ódio virou zombaria. Então você imagine a reconstrução difícil, porque era um trabalho complexo de engenharia. Não tinha material suficiente, porque as pedras haviam sido queimadas, a madeira tinha sido queimada. E somado a isso agora, os inimigos começaram a olhar para aquilo que estava acontecendo. E começaram a zombar. Começaram a diminuir o que eles estavam fazendo. Essa zombaria, ela vai se tornar violência. No versículo número 8, capítulo 4, todos se juntavam de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Então aquilo que era só palavra, aquilo que era só zombaria, vira ameaça. E a ameaça vira violência. Versículo de número 11, os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Perceba que de todos os lados, Neemias estava sendo afligido, atacado. E as famílias que estavam ali com ele, da mesma forma, atacadas. Então Neemias, inspirado por Deus, tem uma estratégia. Olhe para cá. Eram poucas pessoas, o muro era extenso, e as pessoas estavam desmotivadas. Versículo de número 10 do capítulo 4. Quem está comigo até agora aí, diz amém. Glória a Deus, está concentrado, não é sono não, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, veja, ele está concentrado, não é sono. Está vendo aí? Versículo de número 10. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Olhe para cá. Um desafio grande, pouca mão de obra, e ainda por cima, inimigos ameaçando a todo tempo. Você queria estar numa situação dessa? Você queria estar numa situação dessa? Talvez alguém dissesse assim, como Neemias: olhe para cá, que tinha um lugar. Hoje eu vou botar os meninos da câmera na prova, os meninos aí da mídia. Talvez se Neemias pensasse assim: puxa, eu tenho cadeira cativa com o rei, eu posso deixar tudo isso aqui e voltar para casa. Esse BO aqui não é meu, esse problema aqui não é meu, eu não preciso trazer um problema desse para o meu colo, eu vou me embora. Mas ele não fez isso. Capítulo 4, versículos 13 e 14 que nós lemos, ele tem uma estratégia. Trabalho difícil, inimigos arrodeando, desânimo. Então ele tem uma ideia fantástica, olha para cá. Ele diz o seguinte: vamos separar o muro por locais de construção. A cada ponto próximo a uma desses lugares de construção, nós vamos colocar o construtor e a família morando ao lado do portão. O que significa isso? Significa que ele pegava o pai de família, colocava para levantar aquela parte do muro junto com trabalhadores, e a casa do pai de família estava aqui. Então, se os inimigos invadissem por aquele lugar, a primeira casa que os inimigos atingiam era a casa do construtor. Essa estratégia de Neemias
era para que aquele que estivesse tomando conta daquele lugar, olhe para cá, se possível for, morresse defendendo aquele lugar. Veja o versículo de número 14, quando ele diz: lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. A casa de vocês está aí. Se o inimigo passar, a primeira casa que o inimigo vai atingir é a casa de vocês. Aí eu quero perguntar a você: o que é que você faria numa situação como essa? Meu irmão, você morria antes que o primeiro passasse, sim ou não? Podia até passar, mas você derrubava uns 10. Diga amém aí, irmão. Esse crente valente danado. Você pode até passar, meu amigo, mas pelo menos 3 ficam. E ele dá outra estratégia: cada um fique com uma buzina. Onde a buzina tocar, a gente vai se juntar lá, porque, olhe para cá, não eram famílias dispersas, eram famílias com vínculos. Ele coloca grupos de famílias. Significa que a família que estava mais próximo a mim era uma família que eu conhecia. E se aquela família fosse atacada e tocasse a buzina, eu corria para atacar, tampar, para defender junto com ele, porque aquela família era uma família que tinha vínculo comigo. Irmão, é uma estratégia excelente. É uma estratégia fantástica, porque você pode até desanimar, você pode até querer diminuir, mas, meu irmão, mexeu com sua família, você vai para a guerra. Você vai morder até o ferro com os dentes. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Seja frouxo, não. Eu repito sempre uma coisa, porque eu choquei alguns irmãos quando eu estava ali na porta. Não sei nem se eu podia falar isso, mas vou falar. Na época da pandemia, sempre tinha muitas notícias, né? Notícia daquilo, notícia disso. O governo vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Isso é uma notícia na televisão. Desculpe. Correu uma notícia pelas redes sociais, provavelmente falsa, mas não duvide do governo, que o governo iria entrar nas casas compulsoriamente para pegar, compulsoriamente, ou seja, de maneira obrigada, arrebentar a porta da casa, entrar e pegar quem tivesse doente de Covid dentro das casas, mesmo que os pais não autorizassem. Sabe o que foi que eu fiz, irmão? Comecei a pesquisar no Google porte de arma e pistola .40. Fiz. Pastor José, fazer porte de arma? Ia. O que o senhor ia fazer, pastor? Podia até entrar e pegar um filho meu, mas pelo menos 2 ficavam na porta. Glória a Deus! O que você faria se sua família estivesse em risco? O que você faria se você fosse a última barreira para a calamidade na sua família? O que você estaria disposto a fazer se você fosse a última barreira entre a destruição e a extinção completa da sua casa? Essa foi a estratégia de Neemias. Essa foi exatamente a estratégia de Neemias, porque na mente de Neemias, olhe para cá, é mais fácil ele morrer do que ele correr e se acovardar e deixar sua família exposta. Essa foi a estratégia exata que ele fez. Trazendo para uma realidade bem nossa, olhe para cá. Nós fomos aculturados a uma ideia de que paz é algo que desce do céu e cai no seu colo. De que paz e proteção é algo que simplesmente vai chegar até você. Tem uma frase do início do século IV, de um escritor romano, que ele diz: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Porque a paz não é um artigo de luxo sobre o qual você simplesmente é agraciado com ela. Você simplesmente a recebe e não tem nada. Não, você precisa guerrear por ela.
Você quer paz na sua família? Você tem que guerrear por ela, você tem que lutar por ela. Você quer sua família em paz, seus filhos em paz e sua casa equilibrada? Você tem que guerrear por ela. É guerra. É guerra, é travar uma guerra contra as hostes malignas, contra as potestades, é travar uma guerra contra uma cultura perversa e maligna, é travar uma guerra contra as pessoas que querem aliciar filhos, esposa e cônjuges, é uma guerra que quer colocar na nossa mente e deturpar os valores estabelecidos pelo Criador. É guerra. É guerra. É uma guerra que precisa ser travada. E a estratégia de Neemias era que, em primeiro lugar, você é o guardião da sua casa. É você quem guarda a sua casa. É você quem protege a sua casa. Agora, imagine junto comigo, você naquela situação, onde os muros estavam caídos. Os muros caídos simbolizam você está desprotegido, você está vulnerável. É a mesma coisa você dormir sem portas e janelas. É a mesma coisa, imagine você dormindo sem portas e janelas. Imagine você sem uma proteção, sem um abrigo. Era essa a sensação que as pessoas tinham nesse momento. Mas eles tinham consciência de luta, porque eles foram criados numa cultura de luta. Ou eles lutavam pela própria existência, ou eles simplesmente deixavam de existir. Até hoje Israel é desse jeito. Ou Israel guerreia, ou Israel é destruído. A paz num custo, veja, e por isso que Neemias, entendendo esse processo, o que é que ele faz? Ele coloca paz de família, justamente nesses lugares, porque as famílias estavam vulneráveis, e o pai iria até o fim para proteger a sua família, mas nós fomos aculturados a um pensamento de ovelha e permitir que as coisas aconteçam dentro de casa e a gente não faz nada. Que os inimigos, eu não estou falando de inimigos agora físicos, eu não estou dizendo que vai entrar pessoas na sua casa e você tem que ser o machão da sua casa, ou você tem que ser a Maria bonita da sua casa. Eu estou querendo dizer que essa mesma convicção de que a guerra é necessária para manter a paz, foi abandonada por nós que vivemos numa Alice do País das Maravilhas. Onde nós achamos que tudo é bom, onde nós achamos que tudo é pleno, onde nós achamos que nós estamos bem protegidos. Enquanto isso, os programas infantis deturpam a mente das crianças. Enquanto isso, as faculdades e os colegas deturpam a mente dos adolescentes. Enquanto isso, se coloca uma cultura mundana nas pessoas que estão frequentando as igrejas e elas não percebem e se tornam crentes mundanos. Mas tá bom, vamos brigar pela cor das coisas. Mas tá bom, vamos brigar pelos horários das coisas, pelos horários de culto, vamos brigar por coisas, porque fulano de tal falou isso na internet, porque igreja tal fez isso, porque igreja tal pintou de preto. Enquanto isso, sorrateiramente, o inimigo avança sobre as casas, avança sobre as famílias e está matando a fé da juventude. Mas nós estamos, não faz de conta, nós estamos pacificamente vivendo como se tudo fosse tranquilo. Você tem que ter consciência de luta. Você tem que ter consciência de batalha. Quem está me entendendo aí diz amém. Amém. Esses inimigos físicos que se levantavam contra Israel são a prefiguração do diabo, são um tipo do diabo. O que significa isso? Significa que o inimigo sempre terá faces diferentes, mas ele sempre atuará contra o povo de Deus. Já foi Golias, já foi Sanbalate, já foi Tobias. Hoje nós temos esses inimigos contra a família. Nós temos esse inimigo contra nós. Por isso que para ser guardião, olhe para cá, eu tenho que ter consciência de luta. Não vai passar. Não vou deixar. Ah, pai, isso. Não vai acontecer, filho. Ah, mãe, isso, não vou deixar. Ah, porque não? Ah, eu odeio, o senhor pode odiar, mas agora minha responsabilidade é cuidar de você. Não vai passar daqui. Esse é o limite. Eu sou o guardião da minha casa. Glória a Deus, diga glória a Deus aí, irmão. Eu sou o guardião da minha casa. Não importa se você é homem, talvez Deus tenha lhe colocado, mulher, Deus tenha lhe colocado numa posição onde você não tem um esposo, onde de alguma maneira você está sozinha. Ei, o Senhor trouxe você para dizer aqui, você é a guarda da sua casa. É você. Mas você tem que ter consciência de luta.
Por isso que ele colocou lá, olhe para o texto diz que eles estavam com uma ferramenta para construção, uma espada na cintura e uma buzina. Porque Neemias sabia que ele não ia deixar ninguém passar. Em primeiro lugar, a ferramenta, a espada que eles tinham. A espada é para você lutar. Eu não estou dizendo que você vai se armar, não. Quem está me entendendo aí diz amém. Eu estou dizendo que a espada é para você atacar, é para você lutar. O símbolo da espada no sentido disso é que você tem que ser pacífico, mas não passivo. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o pacífico não procura guerra com ninguém, mas ele não permite que a sua paz seja roubada por absolutamente ninguém. Ele não permite que as suas convicções sejam alteradas. Ele não permite que as suas convicções sejam mudadas. Quem está me entendendo aí diz amém. E o passivo é aquele que se senta e assiste tranquilamente tudo acontecer sem fazer absolutamente nada. Talvez o inimigo esteja atacando a sua família, talvez filhos, mudando as convicções. Talvez alguns aqui tenham perdido seus filhos para as ideologias, para os pensamentos. Talvez você tenha perdido a esposa para ideologias, para pensamentos. Talvez quando você senta para conversar com esposa ou filhos, você fica perplexo, porque as convicções dessas pessoas estão completamente distantes daquilo que você vê pela Bíblia. Mas o que é que muitos de nós faz? Simplesmente cruza os braços. E deixa a família se deteriorar dia a dia. E deixa as situações crescerem dia a dia. Olhe para cá, nenhum problema se resolve sozinho. Nenhum problema vai se resolver sozinho. Esse problema, essa crise, essa dificuldade dentro da sua família, essa dificuldade de você sentir um filho se afastando, de você sentir sua fé indo embora, de você sentir sua família se desfragmentando, olhe para cá, ela não vai se resolver sozinha. Mas eu preciso que Deus faça alguma coisa. Deus já fez, Deus já colocou consciência de luta no seu coração. Você tem que desembainhar a espada e partir para a luta. Entra ano, sai ano, você com os braços cruzados. Entra ano, sai ano, as coisas do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, você se acostumando com o sofrimento, se acostumando com a perda dessas pessoas, essas pessoas caminhando para a condenação, e você passivamente acompanha esse processo. Tem que guerrear pela salvação deles, tem que guerrear pela honra da sua casa, tem que guerrear e colocar-se à disposição do Senhor para ser um guerreiro do Senhor. A ferramenta é para construir. É necessário não só lutar, é necessário não só bater de frente, mas também construir um ambiente, construir um lar. Olhe para cá, tape as brechas dos relacionamentos. As brechas dentro dos relacionamentos, essas brechas elas vão deteriorando os relacionamentos, vão deteriorando as famílias. Brechas de relacionamento conjugal, marido e mulher. Se você sente um desconforto, converse. Se você sente que a pessoa precisa melhorar, fale para ela. Exponha a sua preocupação, exponha o seu carinho, exponha o que você está pensando, exponha o que você está sentindo. Ei, olhe para cá, não pode haver hiato, não pode haver brecha, porque o diabo habita nas brechas. O diabo habita nas interpretações. Eu acho que ele fez isso, eu acho que ele pensou aquilo. Olhe para cá, minhas irmãs, eu vou fazer aqui um papel de advogado dos homens. Os homens são pragmáticos. A gente tem dificuldade da sinceridade e da crueza dos homens. O homem é pragmático. Vamos para ali? Vamos. Você não quer ir? Não. É assim ou não é, minhas irmãs? Sim ou não? Quer comer o quê? Quero isso, isso e isso. É assim ou não é, minhas irmãs? O homem é pá. Filha, você quer o quê? Quero comer algo gostoso. Me surpreenda. Quer ir para onde? Não sei, para onde você quiser ir. Quer pedir o quê? Não sei, peça. Vamos para espetinho? Espetinho? E sushi? Estou enjoado. E pizza? Também não quero não. Eu pensei
que você ia lembrar que eu penso nisso. Como é que pode, irmão? Não é assim, não é? Sim ou não? Irmão, olhe para cá. Não é porque o homem, é porque nós, eu sempre brinco, nós somos pragmáticos. Quando você fala, eu não quero isso, eu quero isso. É assim que a gente funciona, quem entende aí diz amém. É assim, é fácil. Olha, lidar com o homem é a coisa mais fácil do mundo. Primeira vez que eu vejo o plenário se rebelando. Não é fácil assim, você sabe o que o homem gosta. Você sabe o que o homem gosta. Você sabe o que seu esposo gosta de fazer. Você sabe o que ele não gosta de fazer. Você sabe a rotina dele. O homem é um animal programável. Então você chega para ele e diz: eu não gosto disso. Olhe para cá, diga. E se seu marido não mudar, depois você procura o pastor para a gente conversar com ele. É assim que funciona. Mas brechas de interpretação, brechas no relacionamento pai e filho. O pai acha que o filho é isso, o filho acha que o pai está aquilo. Essas brechas de relacionamento, elas vão deteriorando o ambiente familiar. Elas vão deteriorando, sabe por quê? Porque é nessas brechas que cresce o musgo da mágoa. É nessas brechas que cresce todo tipo de desavença e desentendimento. Ninguém briga, ninguém se separa por uma toalha. Ninguém se separa por um sal que não foi colocado no feijão, pelo que o feijão queimou. As pessoas se separam pelo acúmulo de desconfortos do dia a dia. E esses acúmulos de desconforto transformam-se em grandes problemas. Quando você vai tratar esses problemas, ele já picotou o coração com muitas mágoas. E tratar essas mágoas leva tempo. Construa a sua casa. Construa o seu lar. Construa todo o processo de edificação que você precisa. Levante muros de proteção na sua casa. Levante muros para que ele seja protegido e para que você não fique vulnerável. A buzina é para pedir apoio, é para pedir ajuda. Nenhum casal, olhe para cá, nós crescemos numa bolha cultural. O que significa isso? Significa que a minha realidade de matrimônio, ela foi concebida através dos pais que eu tive, do relacionamento que eu criei. Aquela bolha matrimonial, para mim, é uma verdade absoluta. O que eu faço ali dentro, para mim, é certo, mas nem sempre é certo. Às vezes você tem uma bolha, olhe para cá, uma bolha familiar disfuncional. Um pai ausente, uma mãe exigente. E essa bolha disfuncional vai gerar em você uma cultura de família deturpada, disfuncional. Então você leva isso para dentro do casamento. Se você não tiver uma rede de apoio, olha para cá, uma família, um casal amigo que possa compartilhar com você as suas crises, você vai dizer assim: fulana, isso aqui é normal. Porque para você é normal, mas no mundo geral, no consenso de Deus, não é. Quem está me entendendo aí diz amém. Nós vamos ver pessoas, por exemplo, relacionamentos matrimoniais de vida sexual alijada, de vida sexual falida. Porque o irmãozão, eu não vou falar publicamente, nós não estamos em encontro de casais, nós estamos com jovens solteiros, glória a Deus, diga amém. Mas um comportamento deturbado. E acha que aquilo é correto, briga, machão, é o dono da casa, chute na porta, não faz nada. Porque essa foi a bolha, olhe para cá, eu fui criado numa bolha, meu pai dizia: não quero homem na cozinha. O homem não vai para a cozinha. E eu não pisava na cozinha, a não ser para comer. Aí eu ficava sentado no meu cantinho lá, e ele tinha que ter 8 braços para fazer tudo ao mesmo tempo, e eu sentado. Porque essa era a minha bolha cultural familiar. Até que um dia alguém rompeu essa bolha e disse: está errado. Você não está no hotel. Você não está ali para ser servido, não. Você participa do processo dentro da sua casa. Então, da mesma maneira que ela faz, você também tem que fazer.
A gente ainda está num processo. Porque às vezes a velha natureza volta. Lutero dizia, eu pensei que o meu velho homem tinha morrido no tanque do batismo. Mas eu descobri que ele sabia nadar. Então eu tenho que matá-lo todos os dias. Tem dia que a gente chega cansado, aquela rede bonita. Eu vou tirar a rede lá da varanda da minha casa. Porque a primeira coisa, Denis, que eu entro em casa que eu vejo é a rede dizendo, venha. Construa, peça ajuda. Sabe qual é o nosso maior erro? Olha para cá. Quando nós estamos lá fora, no mundo, o homem, ele senta na mesa para beber cachaça com seus amigos. Ele passa o dia bebendo cachaça com seus amigos. E ele fala absolutamente tudo da vida dele. Quem já esteve no mundo sabe como é. Ah, minha mulher brigou comigo hoje, ela fez isso, aí o outro cheio já. Ah, mas você tem que fazer isso. Ah, você tem... Abre o coração na mesa. Aí a gente se converte. O Espírito Santo habita em nós. Diga glória a Deus. Aí a gente chega na igreja, cheio de gente. Aí o que é que a gente faz? Se fecha. Não compartilha. É exatamente nessas brechas que o diabo destrói. Olhe para cá. Como ter paz com um inimigo que não quer paz? O inimigo quer destruir, ou você vence, ou você é vencido. É exatamente esse o propósito que Neemias está falando aqui. Olhe para cá, seja guardião da sua casa. A segunda coisa que, quem está comigo aí diz amém. A segunda coisa que Neemias pensou a colocar isso, é porque Neemias tinha inimigos fora e dentro. Vamos lá para o capítulo de número 6, versículo de número 17. Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 17. Se achou aí, diga amém. Também naqueles dias, nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias. Quem era Tobias? Tobias era inimigo. Só que Tobias casou com uma judia. E o genro de Tobias era judeu. O genro de Tobias tinha acesso aos moradores de Jerusalém. Continuando. Então Tobias, versículo 17, escreveu muitas cartas. Então as cartas de Tobias vinham para eles, para os nobres de Jerusalém, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Sacanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações, das boas ações de Tobias, das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Varão. O sujeito deixou o palácio, está arriscando a vida dele. E tinha gente dentro de Jerusalém que estava recebendo as cartas de Tobias e levando Neemias. Olha aqui, Neemias, Tobias mandou essa carta para você, para amedrontar Neemias. Veja bem, os judeus, os que estavam em Jerusalém, se tornaram ponte para Satanás. Eles eram instrumentos do diabo e Neemias estava trabalhando por eles. Irmão, é para indignar qualquer um, sim ou não? É para deixar você indignado. Eu quando estudei, fiquei indignado. Ah, Neemias, vai embora, deixa essa turma aí. Eu não vou abrir parêntese para o pastor, mas acontece com o pastor isso aqui também. Está lá, fazendo, lutando, batalhando, pelejando. E o filho de Belial está criticando. E o filho de Belial está fazendo coisas para desencorajar. Veja, palavras pejorativas, palavras de desencorajamento. Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, o que é que vai acontecer? A sua força será pouca.
Puxa, você está amedrontado. Você acha que o sujeito amedrontado vai ter coragem para ir para a guerra? Se eu chego para você e dizer assim, se você for, você vai morrer. Se você for, você vai perder. Você nem vai, porque você está sendo amedrontado, desencorajado, você está sendo desmotivado. Veja, e os inimigos que estavam do lado de fora penetraram e estavam também do lado de dentro. Irmão, olhe para cá, você está me entendendo? Diga amém. Aleluia. Desmotivando. O discurso, ele é desmotivador. Só que o texto mostra que Neemias ele não foi afetado, mas olhe para cá, veja a estratégia do diabo, veja o caminho do diabo. E aí vem uma coisa muito importante, que nós temos que ponderar. Eu não vou dar a definição para você aqui, mas eu queria que você ponderasse comigo. Quais são mais importantes? Eu já falei isso na igreja. O que é que causa mais vínculo? Laços familiares, laços de sangue ou laços fraternos? São laços fraternos. Aí você está dentro de casa e a pessoa fica direto lá. Ah, você não vai conseguir não. Aí você está dentro de casa e diz, ah, mas esse seu trabalho não dá em nada. Sabe, mas por que eu casei com você? Você é um fracassado. Olha esse menino, está vendo esse menino? Menino não vai dar para nada. Menino preguiçoso, menino burro. Palavras pejorativas. De vínculos familiares. De pessoas de dentro de casa. Irmão, isso é para arrepiar a gente dos pés à cabeça. Porque a estratégia do diabo é a mesma. Sempre vai ter aquele parente que te coloca para baixo. Sempre vai ter aquela pessoa que fica olhando o que você é, o que você tem, como você está. Sempre tem aquela pessoa que deseja o seu mal, que está do seu lado, não para compartilhar a vitória, mas para celebrar a sua queda. Tem laços com você. Veja, ele tem laços. Você se doa para essa pessoa, você faz para essa pessoa, você caminha com essa pessoa. E você sendo um guardião, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Você sendo guardião, você não tem o direito de errar. Porque o que é infringido na consciência de uma pessoa, você não vê o resultado instantaneamente. Ou seja, o que você faz na mente de uma criança, você não vê o resultado hoje. Você vê o resultado quando ela se torna adulta. Não tem como retroagir ao comportamento de uma criança. Não tem como apagar os traumas de um adulto quando eles eram crianças. Pais, amigos ou parentes que percebem o abuso de um pai para com a filha ou filho. Ah, não, eu vou orar. Não denuncie. Pode dar parte dele, dela. Quem está me entendendo aí diz amém. Escute isso. Não são laços de família, não são laços de sangue que determinam se uma pessoa ama você. Não são laços de sangue que determinam que essa pessoa pela qual você tem que morrer, você tem que honrar. Olhe para cá, você tem que honrar. Você nunca deve deixar de honrar pai e mãe. Você nunca deve deixar de honrar. Ele pode ser um cachaceiro, pode ser o que for, mas você tem que honrar. Quem está me entendendo diz amém. Porque é um preceito bíblico, e os preceitos bíblicos não mudam. Mas isso não significa que você vai dar o seu pescoço para essa pessoa que uma vez já fez isso com você. É isso que o texto está nos ensinando. O cara mandava carta para Tobias. Tobias mandava a carta dizendo, vamos pegar Neemias, vamos destruir vocês. Neemias chega a citar um dos momentos. Quando ele diz, eles nem vão perceber. Quando eles perceberem, a gente já vai estar lá dentro de Jerusalém, vai estar matando todo mundo. A turma aí dizia Neemias. Isso acontece com você e comigo, sim ou não? Sim ou não? Acontece. Acontece. Tem hora, Denis, que dá vontade de se acocorar. Sabe? Bem nordestino mesmo, se acocar. E dizer assim, já deu. Porque quando você faz assim, ó, você coloca o pé na frente, coloca o escudo assim, venha. Aí a porrada vem atrás. Como é que você vai se proteger com alguém em volta que devia estar protegendo você atrás? Quem está me entendendo até agora diz amém. O que é que a gente vai fazer? Tem e vai ter e terá.
Sempre vai ter pessoas assim. Eu mandei uma mensagem certa feita para uma pessoa, a pessoa mandou para outra, ia mandar para outra, se equivocou e mandou para mim. Ia mandar o que eu gravei para ela, aí se equivocou e mandou para mim de novo. Aí apagou. Aí, ó, crente é um bicho muito desconfiado, sim ou não? Duas coisas que você pode ter certeza que todo crente é. Ele gosta de comer muito e ele é desconfiado. O radar já acendeu. Não pode confiar. Laços fraternos foram quebrados. Não pode confiar. E o que é que a gente vai fazer? Olha para cá. Vai acontecer. O que é que vai fazer? Dentro desse contexto, você não pode permitir ser afetado. Olha para o irmão que está do seu lado. Não faça nada. Está chato isso. Vamos continuar. Não permita ser afetado. Capítulo 6 de Neemias, versículo de número 3. No versículo de número 2, Tobias, Sanbalate e Gesem disseram assim: vem, Neemias, vem se encontrar com a gente. Vem se tu é homem, Neemias. Vem, Neemias. Vem que eu vou resolver contigo, Neemias. Versículo de número 3. Por isso enviei mensageiros para eles, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Não vou descer para ir até aí. Porque eu devo parar a obra para me encontrar com vocês. Ou seja, não vai me afetar. Não vai afetar por quê? Porque tem propósito e meta. Olhe para cá, quem tem propósito e meta não é afetado por traidores. Quem tem propósito e meta não para por causa dos murmuradores. Quem tem propósito e meta não para por causa dos fofoqueiros. Diabo, quem tem propósito e meta não para por nada. Não para. Não para. Eu digo isso. Fulano falou mal de mim. Fulano disse isso. Fulano não gosta de você. Fulano quer que você pare. Fulano quer que você recue. Fulano quer que você se desgrace. Se você parar, você vai estar reagindo exatamente do jeito que ele quer. Ei, olhe para cá. Quem tem propósito e meta, não para. É propósito e meta. Por isso que Neemias diz: venha cá, vem se fosse nordestino, assim, vem se você for homem, vem cá, vamos emendar os bigodes. Eu não vou, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, eu não vou parar meu tempo para ir perder tempo com vocês, não. Resiliência é a base de toda vitória. Resiliência, insistência. Está doendo? Vou continuando. Está machucando? Vou continuando. Porque eu tenho um propósito, porque eu tenho meta, porque eu sei aonde eu quero chegar. O medo é a arma do inimigo. Não tenha medo deles. Neemias diz: Deus é com vocês. Aleluia. Por isso você deve escolher, irmão. Posso continuar, irmão? Amém? Meu tempo foi embora. Posso continuar? Amém? Por isso que você tem que escolher quem vai andar com você. Agora eu vou ter que dizer, olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está bem, está dormindo. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte: em determinado momento do sermão, a gente vai assistir o sermão em pé. Amém? E não é possível que você durma em pé. Meu pai, que descansou no Senhor, ele tem um problema, uma cardiopatia, problema no coração. Ele dormia onde chegava. Ele sentava, ele dormia. Ele estava em pé, ele dormia. Parecido com algumas irmãs que tem aí, os adolescentes. Ficava em pé, dormia. Né, Elisa? Vamos lá. Escolha quem vai estar com você. Eu queria passar pelo menos meia hora só nisso aqui. Eu não vou, que eu tenho mais coisa para falar. Mas eu queria que você, olhe para cá, gravasse uma frase no seu coração, escrevesse num papel e colocasse na porta da sua geladeira. Tenha paz com todos, ande com poucos. Essa é a fórmula. Tenha paz com todos, mas ande com poucos. Porque, veja bem,
Nós temos que avaliar as nossas companhias e os nossos laços de maneira sensorial, não é pelo que as pessoas falam. Pastorzão, estou contigo, viu? Lembra o que Pedro falou para Jesus? Nem que seja para morrer, eu vou com o Senhor. Mas Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. De maneira sensorial, como? Deixa eu explicar bem rapidinho, já vou terminar. Primeiro, observando como essa pessoa se comporta a seu respeito. Estou com você, eu amo você, mas constantemente é contra você. Constantemente tem palavras negativas a seu respeito. Constantemente quer fazer você parar. Segundo, ouvindo o que essa pessoa tem a falar. O que ela diz a seu respeito. Como ela se comporta quando está perto de você. Olhe para cá, eu deixei de escolher as pessoas que andavam comigo somente pelo que as pessoas diziam a mim. Eu passei a observar as pessoas. Eu passei a observar suas ações, a direção delas a meu respeito. Eu não questiono mais quando alguém não me chama para um churrasco. Porque quando não me chama para um churrasco, é porque não queria que eu estivesse lá. Eu não questiono mais quando não me chamam para os aniversários ou para a ceia de Natal. Porque se não me chama, é porque não me quer lá. Observe o que as pessoas fazem ao seu redor. Pese o que elas fazem em direção a você. Avalie quem realmente vai estar com você quando a luz se apagar e todo mundo for embora. Aleluia. Porque Deus vai levantar os seus para estar dando apoio a cada um de nós. Mas não é qualquer um que tem o privilégio de andar ombro a ombro com você. Enquanto você não se der o devido valor e respeito, ninguém vai dar o devido valor e o respeito que você merece. Quem me entende diz amém. Por fim, mas não menos importante, e eu prometo a você que em 10 minutos eu termino. Arme-se para a guerra. Arme-se para a guerra. Primeiro você tem que se armar para a guerra com coragem e entendimento. Veja, Jerusalém tinha muitos problemas. Muro caído, portão no chão, sem infraestrutura, tudo derrubado. Jerusalém tinha muitas dificuldades. Ei, olhe para cá, você já se sentiu assim? Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, tenho tanta coisa para resolver. Quem já se sentiu assim, levanta a mão e diz amém. Mas Neemias deu o primeiro passo. Reconstruir os muros, porque reconstruir os muros era a base para resolver todos os outros problemas. Todas as nossas dificuldades começam com um ponto. E aí o meu ponto é um. Cabe a você descobrir o seu, mas o muro derrubado precisa ser erguido para que todas as outras coisas dentro possam ser reconstruídas. Então, você tem que ter coragem, mas tem que ter entendimento. Eu tô para a guerra. Venha, eu estou para a guerra. Mas vai fazer o quê? A sua fé tem que ser intencional. Quem está me entendendo diz amém. Guilherme, pode vir aqui? A sua fé tem que ser intencional. Os irmãos estão cochilando, vamos cantar, Guilherme. A sua fé tem que ser intencional. O que significa fé intencional? Olhe para cá. Quantos cultos de oração você já participou? Quantas vigílias você já participou? Quantas orações você já desperdiçou? Quantas horas de joelho com fé, com orações desproporcionais, sem entendimento, sem direcionamento. Senhor, Tu sabes. Senhor, me ajude. Senhor, faz aqui. Senhor, chega ali. Uma fé desproporcional. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26. Assim eu corro também eu, não sem meta. Assim também eu luto, não como desferindo golpes no ar. Eu sei o que eu quero.
Eu sei quais muros eu tenho que reconstruir. Eu sei onde eu devo atacar. Eu sei o que eu devo fazer. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Senhor, vai lá. Eu sempre falo isso para os irmãos. Eu coloquei alguns propósitos na minha casa. A gente orava por esses propósitos durante todo o ano. A gente orava por eles e apresentava eles todos os dias. Senhor, isso, isso e isso. Senhor, isso, isso e isso. O anjo já devia estar incomodado de levar os nossos pedidos para o céu. Senhor, isso, isso e isso. Senhor, isso é uma fé intencional, é um direcionamento, é algo que o Senhor, nós queremos que veja isso. Olhe para cá, e nós desejávamos isso. O nosso coração desejava ver isso. E eu tinha desejo de ver isso. Então eu chegava a orar e desejar aquilo. Senhor, eu desejo isso. Senhor, faça isso acontecer. Essa é a oração intencional. Quando nós vamos orar por um enfermo aqui, olhando para o Denis me lembrei, quando a gente vai olhar por um enfermo aqui, a gente mentaliza, não é coisa de positividade, não, a gente lembra do irmão, a gente se coloca no lugar daquele irmão e a gente ora por ele, com o sofrimento dele, com a angústia da família dele, como se fosse um irmão meu, como se fosse alguém que se eu perder, eu vou sofrer. E aí a oração é intencional. Ô irmão, não deixe o diabo se andar na sua casa não. Porque Deus te deu uma autoridade para repreender as hostes diabólicas. Não deixe o diabo se andar no seu trabalho não. Não deixe o diabo se andar com você. Não seja um crente passivo, seja pacífico. Mas a sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Não é aquele atribulado do trabalho que vai roubar a sua paz. Existe uma ação diabólica por trás dele. Dobre o seu joelho, entre em guerra contra o diabo que está usando ele. Satanás vai bater em retirada. Diabo vai sair. Diabo, você não tem autoridade sobre a minha casa. Diabo, você não tem autoridade sobre os meus filhos. Irmão, guerrei. Opere ali através da sua oração. Se for necessário, vare a noite, a madrugada. Mas o Senhor vai honrar a sua oração. Guerrei. É guerra. É guerra. Aleluia. Ore, jejue, ore intencionalmente. Faça campanha, irmão. Faça. Sim, funciona. Faça uma campanha de oração dentro da sua casa. Faça 30 dias de jejum e oração. De jejum e oração, jejum e oração. Faça uma campanha orando, apresentando. Vai lá no quarto do teu filho. Se ele não estiver lá, ora no travesseiro. Ora. Ah, pastor, mas isso é heresia, isso é neopentecostalismo. Irmão, ore, abençoe. Consagre a sua vida. Consagre-se a Deus. Guerra, irmão. Quem está me entendendo aí diz amém. Não traga para cá não, ore lá. É para salvar? Ore para Deus salvar. É para livrar? Ore para Deus livrar. É para curar? Ore para Deus curar. Busque o objetivo e deseje Ele. Fique de pé, por favor. Por fim, nessa guerra, olhe para cá. Não vá para o território do inimigo, não. Eu li um livro há algum tempo atrás, e preparando a mensagem me lembrei dele. O livro se chama Arte da Guerra. Sun Tzu, um general chinês. Na Arte da Guerra, Sun Tzu dizia algo interessante. Ele dizia: nunca guerrei no território do seu inimigo. Não vá até o campo que ele escolheu para você guerrear, porque o campo que ele escolheu para guerrear, certamente ele tem vantagem nele. Atraia o inimigo para guerrear no seu território, na sua área. É exatamente isso. Se você for guerrear com o diabo na carnalidade, adivinhe, você vai perder. Se você for resolver na força do braço, você vai perder. Mas mantenha a posição e atraia o inimigo para o território que você domina. E o território que você domina é construído com seus joelhos. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Se você quer paz, arme-se para a guerra. O Senhor levantará valentes aqui nessa noite, que voltarão para os seus lares com um coração inflamado, cheio, para guerrear as suas batalhas.
para vencer as suas guerras e para ser voz profética onde estiver. Quem me entende diz amém. Pai, diante de Ti nos colocamos nessa noite tão especial, da qual o Senhor nos reuniu como povo Seu, como parte do Seu rebanho. E aqui diante do Senhor alguns entraram para buscar o Senhor devido à crise que enfrentam em seus casamentos, em suas casas, com suas famílias. Senhor, declaramos aqui que a palavra que foi ministrada, ela é como um gatilho, ela é como uma centelha que acenderá uma chama, uma fogueira no coração de cada um de nós, para irmos, Senhor, onde o diabo fez de alguns de nós cativos nos vícios, cativos nas ideologias, para que possamos com nossos olhos enxergar onde ele tem tentado atacar nas nossas casas, nas nossas fragilidades, nas defesas que nós um dia levantamos. E aqui dizemos ao Senhor que retomamos a nossa posição de atalaias para ver o inimigo se aproximando e declarar ao som de buzina, Senhor, que nós temos autoridade para derrotar as suas hostes malignas. E que se não conseguirmos fazer isso sozinho, o Senhor levantará pessoas dignas para andarem ao nosso lado. Levanta pessoas dignas, pessoas que não sejam falsas, pessoas que nos amem pelo que nós somos, não por aquilo que nós podemos proporcionar. Pessoas que caminhem lado a lado conosco e sintam nossas angústias e dores. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Feche seus olhos agora, onde você está? Feche seus olhos e ore. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro. Ore, ore, deseje, peça ao Senhor o que você precisa nessa noite. Ore. Minha força E entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. eu e minha casa, vamos declarar, irmãos, com fé e ousadia. Aleluia! Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, declare, aleluias. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença com bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Para encerrar, todos juntos, declarem: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Antes de nós encerrarmos esse culto,
Quero saber de você que entrou aqui nessa noite, que ainda não entregou a vida a Jesus, e que essa palavra tocou no seu coração. Eu sempre digo que o culto é um casamento da mensagem que Deus colocou no coração do pregador, com a necessidade daquele que Deus trouxe para assistir o culto. O Senhor semeou no meu coração essa palavra porque sabia que pessoas entrariam aqui precisando desesperadamente dela. Se você é uma dessas pessoas e você ainda não tem Cristo na sua vida, no sentido de entregar a sua vida a Ele como seu Senhor e como seu Salvador, eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. E aí, no lugar onde você está, num gesto simples de levantar uma de suas mãos, para que nós possamos identificar você, nós vamos orar por você e por sua casa. Vamos estar a primeira pessoa que deseja entregar a vida a Jesus.